colocar os pés em um outro país e fazer dessa travessia uma morada. É um desafio que muitas pessoas têm feito. E hoje a Roda de Saberes veio ouvir um pouco das histórias de quem é imigrante. Mas nós decidimos vir para uma unidade escolar. Estamos na Escola Estadual de Ensino Médio Victório Weber. Sabe por quê? Porque daqui nasceu uma proposta que virou lei e instituiu o Dia Municipal do Estudante Imigrante, aqui em Caxias do Sul. Graças a um vereador por um dia dessa escola. E ele está hoje aqui conosco. E eu também convido você a seguir com a gente na Roda de Saberes. Esse estudante é o Volkens Fervil, estudante do 9º ano aqui da Escola Estadual Victório Weber, que está com a gente, ao lado de quem? Da vereadora Estela Balardim. Para entender, gente, a vereadora Estela Balardim e, juntamente com o vereador Adriano Bressan, acompanharam a proposta do Volks e decidiram, vamos tornar essa proposta lei. Fizeram o projeto, levaram a plenário, os vereadores aprovaram, depois disso o prefeito sancionou e por isso ela está aqui conosco. Ela vem contar um pouquinho sobre essa ideia de abraçar uma proposta de um vereador por um dia. E quem esteve nessa história toda também foi o professor Rafael Ferreira, que acompanhou então o nosso estudante nesse processo. Por isso estamos aqui para contar essa história toda. E o nosso porta-voz, nosso Volkens Fervil, que tem 14 anos, que veio para o Brasil do Haiti quando tinha 3 anos, lá em 2013. Vai nos falar então, Volkens, por que tu decidiu, junto com o professor, com a escola, a criar uma proposta que deu, né, a vida para o Dia Municipal do Estudante Imigrante? Então, essa ideia surgiu principalmente do professor Rafael, que ele sentiu uma necessidade, né, de trazer essa pauta para a nossa comunidade escolar, né? Então, eu, a Laura, juntamente com o professor, a gente se juntou às ideias e decidimos tentar mandar essa proposta para frente. Então, a gente queria que o estudante imigrante se sentisse mais confortável e mais aceito, né, na comunidade escolar do nosso município. E aí bolaram o projeto, foi lá defender, né, no plenário. Foi difícil fazer essa defesa? Primeiramente, a gente tem que estudar, tem que pensar no que a gente vai falar, para mostrar o nosso sentimento, né, naquilo, porque a gente realmente queria que esse projeto fosse para frente e que os estudantes imigrantes pudessem aproveitar desse projeto que a gente fez. Então, eu, juntamente com o professor Rafael, a gente pensou, eu decidi que eu ia falar ali na hora, porque foi de coração o que eu falei ali, pois eu acho que isso é uma pauta muito importante e que já devia ter sido abordada antes, sobre os estudantes imigrantes, que são 1/4, 1/3 da comunidade escolar hoje de Caxias do Sul, que é uma cidade que é conhecida como uma cidade que tem muito imigrante. Então, esse foi o primeiro passo e a primeira ideia que a gente teve. Falar do coração, e aí sensibilizou a vereadora Estela Balardim. Foi por aí, vereadora Estela? Exatamente. Quando eu olhei, estava ali acompanhando a sessão dos vereadores por um dia do ano passado, e olhei o Volkens apresentando o projeto, eu tive exatamente essa mesma sensação. Meu Deus, como é que a gente não falou sobre isso antes? Por que algo assim não foi pensado antes? Então, na hora, veio essa vontade de acolher esse projeto. Terminando a sessão, a gente procurou o ONGs, procurou o prof. Rafael, para dizer que a gente teria essa vontade de apresentar esse projeto enquanto projeto de lei dentro da Câmara de Vereadores. O vereador, então, secretário Adriano Bressan, era presidente da Comissão de Educação, que promoveu o Vereador por um Dia. Então, ele assinou, junto conosco, esse projeto. E ver ele entrando para a votação e tendo uma votação unânime na Câmara de Vereadores demonstra que não foi só nós que acolhemos, que a importância, que a
infinidade de positividade que esse projeto traz para o fortalecimento da inclusão, não só na rede escolar, mas no município de Caxias do Sul, para essa imigração que voltou a crescer, se demonstra nessa unanimidade de votos, assim. Então, todo esse processo que se iniciou ano passado, quando a gente viu o Wilkins falar, que teve também a presença dos outros estudantes aqui do Victório, foi um processo que deixa o nosso coração quentinho agora, depois de aprovado, porque faz o nosso trabalho lá dentro valer a pena, né, por propostas assim. Vereadora Estela, e a senhora, coincidentemente, é do teu território, aqui do bairro Serrano, né? Nós estamos no bairro Serrano, onde fica a Escola Vitório Weber, e que é a terra aqui, a região da própria vereadora. Quer dizer, encaixou tudo. Exatamente. Eu acho que foi uma junção de fatores, assim, o fato de ser de uma escola, que foi a escola onde a minha mãe concluiu o ensino fundamental, por exemplo, traz todo um carinho especial. Eu fui vereadora por um dia também quando estudava aqui no bairro Serrano. Então, saber... E o meu projeto também foi acolhido naquela época. Então, olhar e pensar que aqui do bairro sai muitas ideias, sai muita potência, me deixa também muito feliz pela nossa região. Rafa, o senhor é um grande responsável por essa evolução e pelo nascimento dessa lei, junto com o Oaks. Depois a gente vai falar com a aluna que também, né, construiu a proposta. O senhor esperava esse resultado todo? Olá, muito bom dia a todos que estão nos acompanhando. Fiquei surpreso e fiquei muito contente, né, com o resultado do nosso projeto ser aprovado unanimemente. Eu não posso dizer que fui o autor, né, porque foi uma autoria coletiva, né. Eu gosto de dizer que eu guiei eles, certo, né. Eu apresentei algumas propostas, eles também conversaram comigo. Então, a gente acabou construindo coletivamente, né? Também graças à Lai, que é a nossa vice aí da tarde, que acabou escrevendo a escola nesse programa, né? Que é um programa que costuma participar escolas municipais e particulares. Né? Estaduais não tem um costume muito de participar. Então, para a gente foi muito gratificante, né? A escolha desse projeto ela se vem por uma necessidade aqui da região, principalmente da escola, que quando a gente observa aqui que a gente tem em média 400 e pouquinhos alunos ali, mas que chega a um total de mais de 90 estudantes imigrantes, né? Então eu, como professor, é uma coisa que me chamou a atenção quando eu vim dar aula aqui nessa escola, né? Pelo fato de algumas dificuldades serem apresentadas a mim, né? A questão da linguagem, né? A questão da integração, né? Desses alunos aqui junto com os outros colegas. Então a gente pensou num projeto que fosse ao mesmo tempo desse visibilidade ao estudante imigrante, mas que também homenageasse, né? Para que ele se sentisse em casa, porque agora é o lar deles, né? Caxias é o lar deles, é o lar que as famílias escolheram para morar, para fazer sua vida, trabalhar e estudar. Então, nada mais justo do que uma homenagem para eles, né? Professor Rafael, eu quero entender um pouquinho, tu até narrou, né, que tem a percepção de algumas dificuldades. Eu quero saber, como docente, como é, né, tu és professor de história, mas como é planejar, né, a aula numa sala de aula que tem de 20 e poucos alunos, 5 ou 6, falando outra língua. O que é mais complexo? É a parte oral ou a parte escrita? O que é mais complexo? É a socialização? É compreender os anseios desses alunos? O que é difícil e o que é mais conquistador? Certo. A parte mais difícil, eu diria que seria a parte oral mesmo, né? A gente percebe que muitas vezes eles têm uma dificuldade em compreender o que a gente está falando e, ao mesmo tempo, que a gente tem alguma dificuldade em compreender o que eles estão falando. Quando eles escrevem, eles acabam lendo, tendo um pouco mais de tempo, né, para fazer a leitura e compreensão, fica até um pouco mais fácil.
né? Mas eu diria que a dificuldade mesmo é na parte oral. O que é gratificante é quando a gente consegue ensinar e eles conseguem absorver, conseguem aprender, né? E se desenvolver com equidade junto com os outros colegas. Isso acaba sendo bem gratificante para a gente como professores, né? Vamos saber agora da Laura como é que foi participar disso. Marliva está na plateia. Plateia, pode dar um oi aí para a galera. Oi, gente. Laura, tudo bem? Então, vamos responder essa pergunta da Vânia. Como é que foi o teu desafio aqui na escola? Bom, primeiramente agradecer ao Sr. Rafael, o Walkins e a Estela por estar aqui presente hoje. Foi um desafio bem complicado para mim, né? Mas foi muito legal ter topado essa participação, né? Porque, como a gente pode ver, tem vários estudantes imigrantes aqui na escola. Então, para eles é bem complicado. Eu tenho vários colegas e é bem complicado para eles entender a nossa língua ou mesmo fazer atividades. E foi bem legal participar disso, fazer parte disso, conhecer a Câmara, né, que eu não conhecia, conhecer a Estela. E fazer parte disso foi muito incrível. Você se sentiu um pouquinho professora também dos seus colegas? Não diria professora, mas sim ajudar eles, né? Porque eles precisam de bastante ajuda, né? Marliva, pede para alguém aí se eles aprendem muito com os estudantes imigrantes. Muito bem. Quem quer responder essa pergunta? Vamos falar um pouquinho sobre esse desafio também de integrar todos esses estudantes, os que vêm de fora, os que são daqui. O desafio é muito grande, porque, a princípio, inclusive, eu dou uma disciplina bem complicada e eu não entendo nada da linguagem deles e eles têm que... É sofrido, não é fácil. Presidente do Grêmio, acho que está por aí. Vânia, a gente encontrou aqui o Jefferson, presidente do Grêmio da escola. Então, conta pra gente sobre esse desafio de integrar todo mundo, Jefferson. Olha, o desafio de entregar todo mundo dos estudantes imigrantes é que é um desafio meio complicado também, né? Para a gente conseguir começar entendendo as línguas, as outras línguas, idiomas diferentes. Mas eu acho muito legal também porque a gente vai tendo aprendizados diferentes. Tipo eu tenho bastante amigos que vêm da Venezuela. Eu tenho uma amiga também que ela veio do Peru, então para mim é um negócio muito legal aprendendo outras línguas. Como eles conseguiram aprender a nossa língua, que é o português, a gente também consegue aprender um pouco da língua do idioma deles, que é diferente. Muito obrigada. Olha, ali ó, Jefferson dando o tom, e o Jefferson é o presidente do Grêmio, mas o Walkins é secretário do Grêmio. Walkins, olha só, você chegou aos 3 anos, se adaptou muito bem ao Brasil. Como é que foi essa experiência? E agora é um dirigente estudantil. Você está, na verdade, fazendo com que mobilizando a escola. Como é que é isso? Explica para a gente. E o que você pensa para o seu futuro daqui para frente? Bom, para mim foi um pouco mais fácil, né? Pois eu vim com 3 anos para cá, para o Brasil. Mas não deixou, né, de ter a parte complicada, que é a parte da escola, porque eu não saía muito de casa, eu ficava mais em casa. Na época que eu comecei a ir para a escola, foi complicado, porque eu tinha matérias que eu não conseguia compreender, eu não conseguia me expressar da forma que eu desejaria. Então, hoje, eu consigo entender os estudantes que chegaram recentemente aqui no país e sofrem com essa dificuldade da linguagem, de se acostumar com a cultura. Hoje, podendo fazer parte do Grêmio Estudantil, isso para mim é uma honra, né? Fazer parte do Grêmio Estudantil e poder estar ajudando os outros estudantes da escola. E eu quero saber também como é que foi a alimentação. No Haiti tinha alimentação diferente. Como é que foi a cultura? As expressões artísticas. Você trouxe coisas aqui para a escola? Você socializou? Bom, lá no Haiti, né, tem cultura diferente, jeito de se vestir, comidas que às vezes são preparadas de forma diferente, ou às vezes são ingredientes diferentes. Aqui na escola eu nunca trouxe isso à tona, né? Mas
é uma coisa que eu gostaria de trazer, né, que eu gostaria que os outros alunos e estudantes trouxessem para a escola, que é essa diversidade de culturas que tem, tanto na Venezuela, no Peru, no Haiti, que é o jeito de se vestir, estilo de música, arte diferente, o jeito de se vestir que é diferente. Então, isso poderia trazer várias coisas boas para a escola, né, com os alunos não imigrantes podendo aprender mais sobre a cultura dos imigrantes. Talvez uma proposta do Grêmio, nesse sentido. Uma festa de etnias, né, vereadora? Isso me lembra uma conversa que a gente teve logo depois da aprovação da lei, que é sobre o que nós íamos fazer este ano, já que a lei já ia estar valendo, que vai ser no dia 18 de dezembro, que é o Dia do Migrante. Então, a gente pensando, falou inclusive disso, de como seria legal se a gente tivesse dentro das nossas escolas uma feira cultural, com a cultura e com a diversidade que a gente tem no ambiente escolar. E que muitas vezes é isso, a gente ouve ali, né, que os colegas vão conversar entre si, mas não vão ter a oportunidade de conhecer. Então, que, como o professor Rafa disse, que esse projeto ele sirva também para essa celebração de diversidade, de cultura, que se faça, se pense política pública através desse projeto, mas que também se pense em celebrar essa diversidade. Volks, tu me falou que, então, tem coisas diferentes lá no Haiti. Alimentação. Diz para nós qual que é o prato de lá, assim, que a mãe faz ainda. Não sei se você cozinha, mas quero saber se você gosta da comidinha brasileira. Bom, então, falando de gostar da comida brasileira, eu amo a comida brasileira, né, que tem várias comidas típicas, como feijoada e etc. Mas lá no Haiti, as comidas não são tão diferentes assim. Às vezes é o acompanhamento que vem junto, que é algo diferente. O que seria? Às vezes costumam fazer prato com quiabo ou com chuchu, que às vezes é salada ou algo do tipo assim. Só que fazem de uma forma diferente, entendeu? Um temperinho diferente, mais forte? Mais Isso picante? Mesmo. Isso. Pimenta é uma coisa também que lá no Haiti o pessoal adora, pimenta. E aqui não tanto? Aqui gostam, só que depende da região da pessoa, né? Às vezes é uma pessoa mais do norte, assim. E tem algum prato de nome diferente que a tua mãe faz e que não é comum aqui na escola e nos teus amigos brasileiros, na casa dos amigos brasileiros? Falar a verdade que de cabeça mesmo eu não posso dizer alguma comida que tenha um nome diferente, porque a maioria é o mesmo nome, só que falado de forma diferente, né? Então, às vezes que nem eu falei que o acompanhamento que é diferente, mas é o mesmo nome assim. Mesmo nome, só temperinho diferente. Muda o tempero ou acompanhamento. Volks, vamos ver como essa história na Venezuela, Marliva, como é que é a gastronomia, porque eu sei que tem aluna imigrante aí que vai nos falar como é que é a comidinha por lá e que ela vem trazer para o Brasil. Vamos ver o que a Valentina vai falar, então, para a gente. Valentina, faz 3 anos que você está aqui em Caxias. O que você já aprendeu conosco e o que você já conseguiu compartilhar da sua cultura, da gastronomia da Venezuela, do jeito que o pessoal é lá? Eu consegui aprender muito das músicas, da dança. Eu gosto muito. Qual música? Qual dança você gosta? Dança gaúcha? Eu gosto muito do forró. É muito bom. Bem brasileira. Sim. Também consegui ensinar para os brasileiros a música da Venezuela, as danças, a vestimenta, também a comida tradicional e muitas coisas. O que o pessoal tem mais curiosidade, assim, quando eles sabem que você é de outro país? O idioma. Porque para eles é muito estranho, né? Nossa língua. Como é a primeira vez que eles escutam, é um pouco estranho. Mas depois tudo certo. Eles mostram muita curiosidade da maneira que nós falamos, assim. Eles perguntam muito das palavras, qual é o significado e assim. E a sua adaptação? Alguma dificuldade ou até facilidade que você gostaria de destacar para a gente? Lembra dos teus primeiros tempos? Na dificuldade foi aprender a falar. Foi muito difícil conseguir o acento, assim. Escrever eu consegui, é um pouco fácil escrever mais. Mas na fala foi bastante difícil me acostumar. E assim, conseguir entender as pessoas, porque como é um idioma diferente, era a minha primeira vez aqui no Brasil, então
era bem difícil conseguir escutar e entender. Teve bastante apoio da escola, dos professores? Sim, já quando eu cheguei aqui tinha já uns venezuelanos que me ajudaram bastante com a língua e os trabalhos, assim, eu consegui entender. Alguma palavra nossa que você gosta muito, que aprendeu? Eu poderia dizer que poderia ser a palavra que é... Deixa eu ver. Beleza. É uma palavra assim, meio... mas eu gosto. Também o bom dia, eu acho lindo, realmente. Também como falam te amo, eu gosto muito. Tem assim... É diferente, porque lá na Venezuela falam te amo. E aqui falam assim com um acento tão... Não sei, eu acho romântico. Obrigada. Obrigada. Olha, Valentina. E que beleza, professor Rafael, né? Alguém dá esse testemunho e provou, né? Ela também sentiu a dificuldade na oralidade. Mas é uma emoção quando você vê que os alunos se adaptam bem. Com certeza. A gente... eu diria que é um privilégio a gente acompanhar eles, principalmente quando começam no 6º, 7º ano, vai passando 1, 2 anos, a gente vai vendo que vai mudando até mesmo o sotaque, vai mudando até mesmo o vocabulário, palavras em português vão sendo integradas ao vocabulário deles, né? A gente acompanha a evolução deles, né, em relação ao idioma e o aprendizado. Então é um privilégio. Já é um privilégio ser professor, né? E quando a gente vê um aluno aprendendo e quando a gente vê um aluno imigrante aprendendo e se integrando, ainda é um privilégio maior ainda. Vereadora Estela, a senhora, o depoimento da Valentina e também do Volks aqui, mas te amo, ela diz, né? A gente acentua ali, coloca um izinho, mas o certo é te amo. É isso, que lindo, Valentina, ouvir que uma das palavras bonitas do nosso vocabulário é te amo, que a gente possa falar mais essa palavra, então, né? Eu acho que é isso, quando a gente fala do Dia do Estudante Imigrante, quando a gente fala do estudante imigrante, a gente está falando dessa beleza, assim. Eu acho que essa roda de saber, ela mostra isso. Ela mostra que tem muito aprendizado, ela mostra que tem muita beleza, que tem muita diversidade, que tem muita alegria, que tem muito companheirismo, que os colegas são muito parceiros, que os profs são muito parceiros dos seus estudantes. Então, eu acho que demonstra a força, assim, desse projeto. A gente vê aqui dentro da escola como isso impacta e como isso tem importância e relevância de fato no dia a dia, né, da comunidade escolar. Vereadora Estela, eu sou uma usuária de Uber, sou uma usuária, eu que vou ao mercado, faço compras e cada vez mais eu vejo esse sotaque venezuelano, espanhol, né? Vejo a fala deles nos caixas do mercado, a música venezuelana no rádio, né, do Uber. E como é gostoso para nós também, né, brasileiros, aprender com eles. Exatamente, essa troca, ela é enriquecedora para todos os lados, né? Ao ponto que eles aprendem e se integram à nossa cultura, a gente também aprende e absorve muito da cultura dos imigrantes. E isso, para quem sabe aproveitar, e é importante a gente fazer esse parênteses, para quem vive sem o preconceito, sem a xenofobia, que ainda é presente, que ainda é uma realidade da sociedade, consegue aproveitar e, de fato, absorver toda essa riqueza de troca que existe nessas relações. A vereadora Estela, então, é uma das participantes do projeto de lei que deu origem ao Dia Municipal do Estudante Imigrante. Mas, junto com ela, tem um parceiro, que é o vereador Bressan, atualmente licenciado da Câmara, e que ele está secretário do Urbanismo. E, coincidentemente, também que tem acompanhado a criação de um shopping na cidade e que reuniu, né, os imigrantes. E a gente vai ouvi-lo por conta da criação dessa lei e também dessa mobilização da nossa sociedade e da vinda cada vez maior de imigrantes em nossa Caxias do Sul.
Hoje estou como vereador licenciado, mas na época me lembro que a gente recebeu os estudantes, né, que vieram ser vereadores por um dia, até eu que propus para eles serem os nossos sombras, né, então assim eles vão acompanhando mais todo esse trabalho do vereador. E esse estudante, né, vindo, né, de um outro país, né, um haitiano, né, o Volks, né, ele propôs naqueles estudos que a gente fez, né, uma lei, né, proporcionando o Dia do Estudante Imigrante. E a gente já de imediato, junto com a vereadora Estela Balardim, ficamos interessados. E por que da importância? Pela questão cultural, pela questão, sabe, da dificuldade da língua, né? Principalmente para uma criança que vem de outro país. Imagina que as pessoas, né, mais adultas, vamos dizer assim, já estão com uma dificuldade muito grande de vir para cá fazer um currículo, né, para procurar um emprego, né, ou no seu primeiro emprego, a dificuldade de conversar, entender a nossa cultura. Imagina para um estudante, né, que chega talvez com 5, 6, 7 anos e se inserir, né, a esse mercado do estudo, né, da educação, da cultura, deve ser uma dificuldade muito grande e acho que eles merecem, sim, que nós comemore esse dia. E como eu digo sempre, né, eu fui aqui por 3 anos o presidente da frente parlamentar, né, das comissões da educação. A gente entende e sabe que a educação está em primeiro lugar. Eu agora também lá na SMU, né, que é uma secretaria que trabalha muito com as pessoas, a gente também, né, teve essa capacidade de entender a dificuldade que essas pessoas estavam no comércio irregular das ruas de Caxias. E a gente, então, proporcionou essa mudança, essa transferência deles das calçadas de Caxias para dentro de um mini shopping, podemos dizer assim, que é uma galeria entre a rua Sinimbu e a Júlio de Castilhos, onde hoje estão alocados em mais de 70 bancas, né? Um lugar onde tem ar-condicionado, onde as pessoas podem humanamente, né, desenvolver o seu trabalho. Então, com certeza, para o engajamento, para essas pessoas poderem, né, ter uma vida social muito melhor, a gente tem que proporcionar nossas políticas públicas. Que bom ouvir também, então, o vereador Adriano Bressan sobre a criação dessa lei que instituiu o Dia Municipal do Estudante Imigrante em 18 de dezembro e que a escola Vitório Weber, através do Volks, foi uma idealizadora e que a gente prepara uma data especial, né? Então, a escola também vai comemorar bastante, dia 18 de dezembro, Volks. Eu já te pergunto, já para te pedir também sua mensagem, porque no segundo bloco a gente vai ter outros convidados aqui da Roda de Saberes. Mas, Volks, como secretário do Grêmio, dia 18 de dezembro, o que tu está planejando para fazer aqui, para festejar essa data aqui na escola Vitório Weber? Bom, para festejar essa data, a gente pode fazer vários tipos de atividades diferentes, né? Utilizando os estudantes imigrantes para, às vezes, falar alguma coisa, às vezes para demonstrar a sua gastronomia ou algo do tipo. E isso é muito gratificante para mim, pois a gente trabalhou muito, né, para estar aqui, para esse projeto ter sido aprovado e para a gente poder fazer a diferença na comunidade escolar. Convida a gente, então, para o que vocês fizerem. Pode ser? Sempre bem-vindo. Tá bom. Vereadora Estela, aproveitando na sua fala anterior também, que destacou a questão das políticas públicas voltadas ao acolhimento dos imigrantes, porque agora, por exemplo, o Volks fala direitinho, a Valentina já se adaptou, mas tem muita gente chegando que ainda não fala, né, nossa língua portuguesa e que tem dificuldade até de ir na unidade básica de saúde, de entender como faz uma matrícula para poder estudar. As políticas públicas de nossa cidade, na sua avaliação, como estão? Então, a gente teve, por exemplo, no último ano, só na educação, no caso dos estudantes, um crescimento de 124% no número de imigração. Eu acho que isso demonstra o quanto a gente precisa da ampliação de equipes. Atualmente, a gente tem o CAM, que é o Centro de Referência ao Migrante, que faz uma diferença enorme, porque ajuda na produção de documentos, isso é muito importante, mas a gente precisa de políticas públicas olhando para a questão da educação, por exemplo, voltada também aos docentes, aos profissionais, para que eles consigam ter uma mínima noção e entendimento para acolher as outras línguas, para acolher aquela primeira chegada. A gente precisa que os profissionais que atuam na linha de frente, que fazem a matrícula, que estão lá dentro da UBS, que estão até mesmo nas secretarias fazendo esse atendimento inicial com as pessoas, também tenham esse preparo. Então, a gente precisa de ações
que requerem investimento, mas a gente também precisa de ações simples como essa, que só precisam desse olhar e desse cuidado para que o acolhimento ele não seja só naquilo que a gente fala, mas ele seja na prática e no dia a dia. Rafa, o professor sente isso, essa necessidade de políticas públicas que lhe ensinem mais a lidar com a migração, assim como a nossa prof de matemática também diz que é difícil. Na tua disciplina, até eu creio que seja um pouco mais fácil, porque a história faz relações com os vários idiomas, as várias culturas do mundo. Mas, realmente, né, lecionar matemática, português, aí é um pouco, acho que, mais tenso. A matemática é uma linguagem universal também, né? Então, mas na questão da história, eu vou falar no geral mais dos professores, na verdade. Muito que a gente faz é assim por nossa conta mesmo. Claro que a gente tem o apoio da escola com relação ao uso de equipamentos, né? Os Chromebooks, eles são uma grande ferramenta para o aluno conseguir traduzir um texto ou até mesmo se comunicar com você, né, através do Chromebook. Então ele escreve, ele traduz e ele te mostra, né, e você escreve de novo, traduz e mostra para o aluno. Mas é muito assim, eu percebo que são ações que a gente faz e que a gente improvisa, né? Teria sim uma necessidade de uma preparação maior que viria de uma política maior, né? Uma política por parte do município, do estado, visando preparar os professores para isso, porque eu percebo que os colegas e até mesmo a gente faz no peito as coisas, sabe? Meio no instinto, sabe? Então precisaria sim de uma preparação maior, né? Uma instrumentalização maior. Esse fica o pedido, né? A Roda de Saberes também é um espaço para isso, assim, independente da rede pública, privada, que eu acho que essa também é uma ação de formação necessária para todas as redes, públicas e privadas, né, no campo da educação. E já que a vereadora Estela Ballardim comentou sobre o CAM, eu tenho aqui e gostaria de passar para vocês o endereço do CAM. O Centro de Atendimento ao Imigrante, então, que é o CAM, fica localizado na rua Professor Marcos Martini, 1600, bairro Marechal Floriano. Funciona aqui em Caxias do Sul há muitos anos e o telefone de contato é o 54 3027 3360. Esse é o Anote Aí. Aqui no nosso Roda de Saberes a gente tem um quadro chamado Anote Aí. E você que é imigrante ou também que conhece imigrantes e que quer ajudar, né, as pessoas a se socializarem mais, a buscar, então, um auxílio, pode dar esse contato do CAM. Certo, gente? Então, aqui, nossa Roda de Saberes de hoje, ela tem 2 espaços, tem mais convidados. Eu vou me despedir, então. Agradeço o professor Rafael Ferreira, né, que veio aqui acompanhar o Volks Fervil. Agradeço a presença de vocês. Vereador Rafa? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, e a nossa vereadora Estela vai permanecer conosco, e você também continue acompanhando a Roda de Saberes, porque tem mais bate-papo e com aluna e professora de uma escola municipal. Fique com a gente. Largar os estudos é um problema que prejudica o futuro dos jovens, mas muitos estudantes acabam saindo da escola porque precisam trabalhar. Por isso, o governo federal criou o Pé de Meia, um incentivo para alunos do ensino médio continuarem estudando. São R$200 para sacar todo mês de aula, mais R$1.000 a cada ano concluído e mais R$200 quando fizerem todas as provas do Enem. Uma poupança de até R$9.200. Pé de Meia, o incentivo para seguir no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução.
Roda de Saberes de volta, conversando sobre as experiências de alunas e alunos imigrantes em nossa Caxias do Sul. Você pode acompanhar, a gente está no ambiente escolar da Escola Victório Weber, que é uma escola estadual de ensino médio. E a gente tem plateia, uma plateia bem especial, formada de alunos, lógico, 2 turmas do 8º ano do ensino fundamental. Estamos aqui nesse segundo bloco da Roda de Saberes com a professora Kelly Luiza Kies, pedagoga e professora do Laboratório de Informática da Escola Nova Esperança, que fica lá no Charqueadas, mas veio aqui conversar com a gente. Também conosco a Leidismar Nazaré Sanches Gonzalez, de 14 anos, estudante do 8º ano lá da Escola Nova Esperança. E claro, nossa anfitriã, a professora Laiana Cardoso, que é vice-diretora da TART, e que a vereadora Estela e o professor Rafael já falaram dela, que foi uma das grandes apoiadoras do projeto Vereador por um Dia, que rendeu aqui da escola a criação do Dia Municipal do Estudante Imigrante, aprovada em plenário, sancionada pelo prefeito, e que nos trouxe aqui hoje. Mas eu quero também saber a experiência sobre o convívio com estudantes imigrantes na rede municipal de ensino. Mas a gente antes vai acompanhar 2 vídeos produzidos por estudantes imigrantes lá da Nova Esperança. Você acompanhe com a gente a beleza dessas histórias criadas por eles, estudantes imigrantes. Más criolla que la arepa e imponente como el Salto Ángel, recorren en mis venas el amarillo, azul y rojo. Nacida en la Gran Caracas, creciendo al sur de Venezuela, Ciudad Guayana, la tierra del hierro y del oro. Temperatura de 30 grados. Las personas se tratan como familia y los amigos como hermanos. Salí del país 7 años atrás, dejando a mi hogar y familiares, con una maleta llena de sueños y esperanzas. Así comenzó esta travesía. Llegó el momento tan esperado, reaccionando por primera vez a lo lejos que estaba de casa. Perú, país que me abrió las puertas y logré radicarme durante 5 años. Casi peruana, pero ¿cómo no adaptarme tan rápido? Su cultura, gastronomía y su mar golpeando las piedras de Miraflores. Comencé a estudiar y al mismo tiempo interesarme por su historia y conquistas. Es uno de los primeros países escogidos por los inmigrantes, con la excusa: voy a salir y regreso en 6 meses. El ceviche y su diversa comida educaron mi paladar. Nuevos amigos, nueva familia, nueva forma de hablar y de comunicarme. Acostumbrarme a no ver el sol en la gran ciudad de Lima y contrarrestar el frío con el caldo de gallina. Aroma gente. Me despido de blanco y rojo, colores que representé durante años. Y continuamos con la travesía, con el tercer aroma, el gigante de América. Al sur de Brasil me recibe el frío nuevamente. Nada comparado, otra vez de cero. Difícil, nada difícil si tengo la bendición de Dios. Caxias do Sul, tranquilidad, gente amable, aroma chimarrón. Aroma gente trabajadora, llevando en su espalda historia y su cultura en la máxima expresión. De esta manera llevo conmigo 3 culturas, 3 aromas y 3 maletas llenas de esperanzas, como las golondrinas, recorriendo países y asentándose en ellos. Ser inmigrante es llevar con nosotros más culturas, más historias y más aromas. Hija, levántate. Viva. Viva enquanto há tempo. O tempo não volta, ele vai embora. E leva tudo que fomos a cada hora, deixando só o silêncio que aos poucos evapora. Então viva o agora, sem tanta demora. Desfrute das coisas, pois é com as simples que sua vida se transforma. Então aproveite toda a hora, pois o tempo para quando a gente sente, ama, melhora. Vive. Vive mientras haya tiempo. El tiempo no vuelve, solo se va. Y se lleva todo lo que fuimos a cada hora.
dejando solo el silencio, que a los pocos se evapora. Entonces vive el momento sin demora. Disfruta de las cosas, pues es con las simples que tu vida se transforma. Entonces aprovecha todas las horas, pues el tiempo para cuando sentimos, amamos, mejoramos. Vocês viram que emocionante, gente? Os 2 vídeos, eles foram criados com supervisão da professora Kelly. Professora Kelly, a senhora me disse que se emocionou, né? Eu também. Eu me emocionei muito. Como é que foi? Por que essa decisão de criar os vídeos? Como é que foi? Nos relate. Então, um dia fui na SMED, cheguei na SMED e vi um cartaz lá de um concurso que tinha, que era o POVID, que era o Festival de Vídeo e Poesia em Caxias do Sul. Eu disse, não, vamos participar. E eu tenho a minha equipe de robótica lá na escola, que a gente faz, não é só robótica, a gente trabalha com pesquisa, a gente trabalha com várias atividades, né? Até semana passada estava na Mostra Tech, com os alunos levando atividades que a gente produziu ali na escola. E aí eu convidei a galera, eu disse, quem topa fazer isso comigo? Eu. Tá, mas, prof, nós vamos ter tempo aqui na escola. Não, vocês vão ter que se puxar e fazer em casa, mas tragam a poesia, o poema, eu vou dar um jeito de corrigir, a professora de português está junto comigo. Tive total apoio da escola, assim, né, da direção da escola, da gestão ali, da coordenação. Eu disse, posso fazer? Pode. Professor de português, topa, faz comigo? Faço. E aí eu tive vários alunos assim que me trouxeram, vários. Eu acho que foram 13 poesias. E, se eu não me engano, no último dia da inscrição, de noite, eu em casa, recebo um WhatsApp. Prof, eu terminei agora, pode dar tempo ainda de enviar? Dá, de escrever, dá, manda aí. Só me manda teu nome completo, já me mandou o papel, manda aí. E aí ela me mandou o vídeo. Gente, eu assisti, eu não conseguia parar de chorar. As lágrimas corriam assim. Por quê? Porque o vídeo mostra tudo aquilo do nosso aluno que a gente não sabe. Tudo aquilo que tem por trás dele. Que a gente, muitas vezes, a gente acolhe, recebe o aluno, mas a gente não sabe o que ele passou. Então, o poema da Leides, o 3 Aromas, ele fala sobre os 3 aromas, sobre a vida dela. O que ela passou. E eu não sabia, não tinha nem ideia daquilo. E, para nós, assim, foi maravilhoso. Aí eu escrevi, no dia seguinte, mandei os poemas no grupo de WhatsApp dos professores. Eu disse, olha, eu gostaria que vocês assistissem os poemas que eu escrevi. E tem 2, aí tinha esse aqui, o dela, e um outro que eu disse, olha, eu quero que vocês olhem esses aqui com um olhar especial, porque são dos nossos alunos imigrantes e tal. Tipo, todo mundo disse, eu chorei assistindo isso. O meu marido, que não é professor, né, o professor, a família toda junto, né? Aí eu disse para ele, dá uma olhada nesse poema aqui. Ele disse, meu Deus, ele disse, esse aqui é muito bom. Ela é muito bom. Eu disse, E ela teve uma visão muito grande, porque ela fez as bandeiras, ela colocou, ela trouxe a nacionalidade dela, ela trouxe tudo. E, para nós, como professores, assim, a gente sentiu. E aí eu digo, tu assiste o vídeo, tu já fica emocionado. Aí, depois que tu conhece a pessoa, tu fica pensando, uau, que maravilha, sabe? Eu tenho muito orgulho dos meus alunos. Eu sou uma professora, eu tenho muito orgulho da minha equipe, dos meus alunos que trabalham ali comigo, e eu acho que eles têm muito potencial para. E eles às vezes não acreditam neles, mas eu sempre digo que eu acredito no potencial deles, né? E Leides, olha ali, o elogio da prof de toda a escola. Conta para nós, então, né? Naquele vídeo ali, 3 Aromas, tem uma travessia que vem das tuas origens, venezuelana, passou pelo Peru até chegar ao Brasil. Além disso, esse potencial para a arte que tu demonstra ter. Como foi fazer esse vídeo? E tu esperava que ia emocionar tanto a escola? Eu me lembro que quando eu fiz tudo quase ao último minuto. Eu fiz bem no finalzinho. E eu quase que desisti, porque eu tinha tudo pronto, só faltava o vídeo. Eu não sabia o que fazer no vídeo.
estava muito desesperada, buscando o que fazer, e veio a ideia. Eu me lembro que gastei muita folha fazendo as coisinhas assim, gastei muita folha. Eu me tranquei no meu quarto e comecei a desenhar. E quando eu fui tentar fazer o poema, quando eu fui escrever, eu simplesmente comecei a pensar na minha vida, comecei a pensar nos países que eu morei, que eu passei, que eu levo comigo. Os 3 países que certamente eu, com certeza, nunca vou esquecer, que eu sempre vou ter como meu lar e fazem parte de mim. Leides, a travessia para aqui? A família vai ficar no Brasil? Com certeza vai continuar. E tudo isso depende porque eu saí da Venezuela por causa do estado da Venezuela. E com certeza vai continuar. Minha família está no Peru, eu tenho família no Brasil também, tenho família em outros países, mas a minha vai seguir aqui durante muito tempo. E você mora em que bairro? Que tamanho tem sua família? Como é o nome dos pais? E quanto tempo você já está no Brasil? Eu vim no Brasil em 2023, faz 2 anos. Eu completo 3 anos no Brasil ano que vem, em maio. Eu moro nas Charqueadas, bem na Caxias do Sul. Minha mãe está no Peru. A minha irmã mais nova também, que minha mãe é Dixiriane. Meu pai é Davis Jr., que ele mora aqui comigo, junto à minha madrastra, que é a Darlimar. Teus pais são separados, então, e o pai é venezuelano? Sim, meus 2 pais são da Venezuela. Leides, como é que foi essa adaptação ao Brasil? Assim, tu já está falando muito bem, né, o português, dá para entender assim, de uma forma bem clara. Como é que foi? Como é que está sendo essa adaptação? Eu, na verdade, não costumo falar muito português, porque não sou muito sociável assim, até por isso do medo de falar o idioma. Eu tive muita dificuldade com o idioma, mas para escutar, para compreender o que as outras pessoas falavam, eu compreendia muito bem, só a dificuldade maior era falar como é agora. E olha ali, Laiana, nossa vice aqui do Victório Weber, o que a Leides está relatando, foi também o que o Volks relatou, que a Valentina relatou, né? A fala sempre é um pouco mais complexo. Para ti, como gestora dessa escola, como está sendo administrar com 1/4 dos estudantes, né, cerca de 90 alunos de outras etnias? Muito bem, primeiramente sejam bem-vindos, né? Obrigada pela visita, estamos muito contentes em recebê-los. Para nós, assim, existe uma dificuldade muito grande nesse primeiro contato, né? Por mais que tenhamos pessoas que falam espanhol, eu sou uma delas, né? Essa minha facilidade ajuda muito no momento, principalmente da matrícula. Nós recebemos os pais ali, então eu costumo fazer esse primeiro contato quando a secretária está tendo alguma dificuldade, enfim. Mas esse enfrentamento no dia a dia, principalmente com os mais tímidos, né? É uma dificuldade grande dos professores, e o espanhol ele é mais fácil para nós, mas nós recebemos também muitos imigrantes haitianos, que aí é o crioulo, né? Então, a dificuldade muito grande de comunicação mesmo, entre outras inúmeras coisas, porque geralmente eles vêm de uma realidade em que eles não gostariam de ter saído de lá, né? Saíram por alguma necessidade mesmo. Então, nós, enquanto gestão, enfrentamos não só a gestão escolar em si, mas o auxílio a essas famílias, uma gestão mesmo de se colocar em um lugar novo. E famílias que chegam muitas vezes sem nada, né? Principalmente no período de frio, procurando moradia, procurando trabalho, procurando agasalho, e a escola tem esse papel social também, não só educacional. Nós acabamos fazendo esse papel duplo, né, de acolhê-los enquanto estudantes e também a família.
intermediar as demandas sociais. Isso. Gente, eu consultei a jornalista da SMED, a Cristiane Barcelos, e ela buscou dados sobre a representatividade do aluno imigrante na rede municipal de ensino, que é como a Escola Nova Esperança, né? Uma das unidades escolares da rede municipal de ensino. E são 2.000 estudantes. Isso equivale, num total de 47.000 estudantes da rede municipal de ensino, equivale a 4,25%. Então, o que está chegando mais de imigrante, o registro desses imigrantes, a maioria é de venezuelanos e depois tem haitianos, cubanos e outras, né, etnias. Então, é um número muito representativo e impacta nas políticas, na política pública, no atendimento, na infraestrutura. E aqui a gente tem conosco hoje uma vereadora, né, nossa representante no Legislativo, e que foi uma das autoras do projeto que deu origem ao Dia Municipal do Estudante Imigrante, que é a vereadora Estela Ballardim. E ela, a partir dela e a partir do vereador Adriano Bressan, que abarcaram, então, uma proposta do Volks Fervil aqui da Escola Vitória Weber e levaram a plenário, foi aprovado o Dia, então, Municipal do Estudante Imigrante e sancionada a lei pelo prefeito municipal Adilódio Domênico e se tornou a Lei 9.367, de 28 de outubro de 2025, que institui, então, no município o Dia do Estudante Imigrante. Mas não é só uma aprovação de lei. Várias ações que elas estão imbricadas nessa legislação. Vereadora Estela, que agora está com a Marliva, eu quero saber dela como é que a gente vai fazer colocar em prática essa lei dentro de políticas públicas. Como a gente pode, enquanto parlamentar, vereadora Estela, mas também enquanto sociedade? Então, a gente efetivar essa lei em políticas públicas, ela começa com o diálogo. Eu acho que uma construção coesa de toda a política pública, ela precisa da intersetorialidade. Então, a gente precisa ter diversos atores da nossa sociedade, não envolvendo somente a comunidade escolar, mas também a comunidade escolar, incluindo professores, pais, estudantes, na discussão do que é de fato necessário e do que de fato precisa. Eu acho que a gente pode buscar a parceria com instituições como, por exemplo, a Universidade Federal, que teremos em Caxias do Sul, para que disponibilize curso para os docentes relacionado à questão da linguagem, para essa adaptação. Nós já levamos essa proposta ao MEC, esperamos que essa proposta possa um dia se concretizar em Caxias do Sul, porque assim são maneiras efetivas da gente conseguir concretizar a lei. Bem, vereadora Estela, nossa representante, e aqui a gente está na Escola Vitório Weber, gente, com uma equipe enorme, tá? Enorme. Eu estou aqui com o Moré, com o Marcelo, com o Arthur e com a Marliva, nossa produtora, a Marliva Gonçalves, e eu quero saber dela por que ela levou a vereadora Estela para a plateia. Marliva, dá para você me explicar? Nós queremos saber da Estela, que veio diretamente daquele nosso cenário, daquele nosso mundo da Câmara de Vereadores, para essa escola ouvir de alunos e professores sobre a experiência que você ajudou muitíssimo a tirar do papel. E nós sabemos que a sua mãe também estudou nessa escola, então tem toda uma questão de afetividade mesmo, né? Sua, ligada à Escola Vitório Weber. Então, o seu depoimento, assim como diz o Volkens, direto do coração para a gente. Então, meu depoimento direto do coração, ele não pode iniciar diferente do que dizer da gratidão. Da gratidão por ter podido apresentar esse projeto,
por ter conhecido os estudantes, a Laura, que está aqui do meu lado, o Volkins, poder estar aqui agora, isso é muito diferente do ambiente da Câmara. E esse ambiente aqui, ele é tão enriquecedor, o ambiente escolar, ele é tão gostoso, ele é desafiador. Falo aqui às professoras, mas ele é muito recompensador, ele é muito gostoso de estar. Então, eu acho que a palavra gratidão é o que define todo esse processo. Eu lembro da escola Victório Weber, de muito pequenininha, de vir aqui com os meus pais, ajudar nas ações de pintura, de reforma da escola. Lembro depois de quando eu fazia centro educativo, aqui do ladinho, tá sempre aqui no recreio, por perto, junto com os outros estudantes. Então, voltar, e agora voltar como vereadora, podendo trazer para a escola uma parte importante da sua história, que vai ser: aprovamos o Dia do Estudante Imigrante, um projeto que saiu de dentro do Victório Weber, é algo muito importante, porque demonstra a qualidade e a potência que nós temos dentro das nossas escolas públicas. Eu tenho uma pergunta para ela, Vânia, que é o contrário da que a gente fez para Valentina. Quero saber de ti, vereadora Estela, qual a palavra ou as palavras, né, dessas línguas tão cantantes, espanholadas, que te agradam? Então, primeiramente falando que eu acho outras línguas sempre muito bonito, a língua espanhola em especial, eu acho que ela tem um jeito muito bonito assim de ser falado. Foi o que a Valentina disse, a gente tem essa curiosidade porque eu sou a amiga que fico, como fala essa palavra? Como é que fala essa palavra? E daí eu descobri que as palavras que eu mais gosto no dicionário português, carinho, abraço, esperança, afeto, são palavras muito parecidas no espanhol. Não vou me arriscar de tentar falar, mas é aquele sotaque que se coloca no espanhol para essas palavras, elas ficam praticamente com a mesma pronúncia, com um sotaque diferente. Ô, Marliva, que delícia! E tu sabe, Marliva, que eu tenho uma palavra que eu amo na língua portuguesa, que é celebrar. E agora, nossa professora de espanhol e nossa moça que fala lindamente, coincidentemente, as duas começam com L, né? A Laiana, nossa vice, e a Leidismar, me falaram que celebrar é assim mesmo, no espanhol, no português, celebrar. Então, que a gente possa celebrar cada vez mais o Dia Municipal do Estudante Imigrante. E eu quero saber da Prof. Kelly se ela vai levar essa celebração lá para Nova Esperança. O que vamos ter dia 18 de dezembro, Kelly? Até tenho que rir, né? Porque eu acho que é o último dia de aula, então a gente vai celebrar bastante, né? Opa! Mas eu também, como ex-imigrante, né, também morei fora do Brasil por um tempo, em um país onde tem uma língua totalmente diferente da nossa, né? Então, o que acontece? Eu acho que acolher e se solidarizar com as pessoas. O que acontece? Antes, a colega falou que é muito difícil na hora da matrícula, né? Quando eles chegam tímidos e não sabem se comunicar direito. Então, às vezes, não é só acolher. Tu tem que te solidarizar com a pessoa e tentar compreender o que ela quer dizer. Então, eu acho que é isso o importante. Hoje, dentro de uma escola, é tu acolher o estudante. E eu posso dizer com certeza que a minha escola, Nova Esperança, ela acolhe com todo o amor, ela acolhe com todo o coração, ela te recebe com tudo isso, né? O Kelly, tu moraste onde? Eu morei na Alemanha e morei na Áustria também. Tu sabes que eu também me sinto migrante, né? Eu sou natural do Alto Uruguai Gaúcho, porque né, eu sou nascida numa cidade chamada Campinas do Sul, cresci, fui registrada em São Valentim e cresci numa outra chamada Entre Rios do Sul. Também senti algumas dificuldades quando cheguei aqui em 96, viu, Leidismar? Também, mesmo falando português, a língua a gente também é outro mundo. Aqui é mais frio, na minha cidade era mais quente, e eu também acho que na tua é mais quente, né? Na Venezuela, depois no Peru um pouco diferente. Como é que foi essa adaptação do clima também? Porque aqui é frio, ou tu não sente frio? Na cidade que eu morava na Venezuela, principalmente, que é o Bolívar, é muito calor, muito cálido, muito calor. Eu senti muito frio nos países para ir ao Peru,
porque eu fui de carro. Eu passei pela Colômbia, o Equador. O Equador senti muito frio também. Mas quando chegou ao Peru, muito frio. Mas que no inverno, principalmente, eu sentia muito a diferença de clima com a Venezuela e o Peru. Mas quando eu cheguei ao Brasil, eu sinto o frio do Peru tão menor. Aqui é muito frio, muito frio. Ai, muito casaco, muita coberta. Ainda bem que eu gosto mais ou menos do frio, mas aqui é muito mais frio que da Venezuela e do Peru. Pelo menos nas cidades que eu morava. Lai, o frio impacta nos nossos alunos. Muito, muito. As questões, assim, até quando eles chegam, a gente já tem uma reserva. Como a nossa escola é um foco de... A região aqui do Serrano é uma região de muitas casas de aluguel. E são características específicas de cada bairro. E é uma característica da nossa comunidade. Então, a nossa escola, por si só, desde muitos anos, ela já é acolhedora por receber as pessoas que vêm de outras cidades, dentro do Brasil mesmo, enfim. E agora, com os imigrantes, que já faz um bom tempo, nós já estamos na gestão há 8 anos, nós sempre temos um estoque de doações de casacos, agasalhos e cobertas também. Porque, realmente, quando eles chegam, mesmo que eles não têm essa noção do tanto que é frio, mesmo que saiba que é frio, não tem essa noção do quanto que precisa de agasalho, né? E é sempre bom ajudar, sempre bom recebê-los de todas as maneiras, acolher, como a prof falou. Acolher. Que essa palavra, né, acolher, eu me emociono porque a gente está exercitando isso todo dia, né? E essa escola aqui está preparada, quando diz que tem um casaco para o aluno, né? Lá na Nova Esperança também, né? Então, que a gente possa cada vez mais acolher o aluno, a aluna imigrante, né? Na nossa cidade, assim como suas famílias, né? Que se sintam abraçados. Eu acho que a Roda de Saberes veio aqui para a escola para abraçar esse estudante imigrante, mas também dizer isso. Todos temos que fazer o nosso papel, né? E quem vem de fora, que faz a travessia e escolhe a nossa cidade como lugar para melhor viver, né? Ladies, que seja bem-vindo, que seja bem acolhido. Nossa Roda de Saber está chegando ao final e a gente agradece muito a participação da Lai, vice-diretora, da Leidismar, da professora Kelly, dos que participaram antes, professor Rafael, do Volks, nossa vereadora Estela, que está na plateia. E eu quero que a plateia também nos dê um tchau aqui, plateia maravilhosa. Tchau para quem está em casa e agradecemos a presença de vocês. Nem preciso repetir, né, que a gente agradece a participação de você que está em casa. Acompanhe a Roda de Saberes, acompanhe a programação da TV Câmara e também dê sua dica, né? Manda um e-mail, ligue para mim, manda e-mail para imprensa@camaracaxias.rs.gov.br ou liga para mim 3066-3979, para mim, para Marliva, para toda a equipe, que a gente vai adorar receber sua sugestão de pauta, sua dica, sua crítica. A gente está sempre aberto. Continue com a gente. Até a próxima Roda de Saberes.